Fala galera, ligado no canal WWE Notícias, aqui quem fala é o Davi. Galera, seguinte, eu treinei um vídeo, um top 10, né, sobre melhores feuds, né, pra quem não sabe o que é feuds, rivalidades, que a WWE teve ao longo do tempo, né, na minha opinião e de muitos, né. Enfim, sem muita enrolação, eu já vou começar. Então galera, a primeira vai ser WWF vs The Aliens. Pra quem não sabe, eu vou resumir um pouquinho aqui o que aconteceu, né? Enfim, McMahon é a federação então chamado de World Wrestling. Havia vencido chamado Monday Night War, ganhado após do World Champion Wrestling. E a Extreme Champion Wrestling, que é a ECW, é a esperança na época que a WWF poderia ocorrer um enredo, invasão envolvendo lutadores de empresas distintas, tendo superstars da WWF. McMahon e sua equipe nunca permitiu que atletas invasores que já competiam para classificações e atenção contra a WWF aparecer muito forte nos segmentos televisionados. No entanto, os superstars da WWF acabaram misturados numa facção, conhecida como a Aliança. O plano foi abandonado e em cerca de metade do ano ele é visto como o enredo mais recomendado na história da WWF/WWE, né? Agora a rivalidade vai ser CM Punk versus Mickey McMahon, meu Deus, Vince McMahon. Disse o CM Punk durante um segmento no Raw há vários anos, acho que foi em 2011 que ele fez isso. Como verdadeiro essas palavras tocavam em 2014. O Straight Edge Superstar que tinha estado em cota de brigas no ar. Em gestão ao longo dos anos abandonou a WWE em 2014, né, que é o CM Punk, e afirmou em várias ocasiões que ele está aposentando como lutador ativo. CM Punk levou uma arte do podcast Wrestling em novembro de 2014 para o ar de muitas queixas sobre a WWE, incluindo o fato de que ele foi demitido oficialmente no dia de seu casamento, né? Que isso é um boato, não sei se é boato ou se é verdadeiro, não sei. McMahon desde então pediu desculpas publicamente por aquela ação, levando-os a muito a acreditar no retorno do Punk para a WWE. Não pode em algum momento está fora dessa questão, né? Muita gente acredita no retorno do Punk. Eu possivelmente acho que ele não vai voltar, eu acho impossível ele voltar. Como ele disse, pra mim ele só vai voltar quando o Vince morrer, né? Então galera, a próxima rivalidade é Ric Flair contra Mick Foley, né? Os dois ícones do anel aparentemente rivalizou nos bastidores, backstage, durante os anos 90, né? Quando foram empregados por a WCW, ambos Ric Flair e Foley levou tiros públicas para o outro. Não sei se foi isso, sei lá, porque bugou aqui, né? Enfim, para saber como eles comportaram o negócio, sendo mais famoso quando Flair se refere à lenda hardcore, né? Que é o Mick Foley. O wrestling como um dublê glorificado, animosamente real, entre os dois jogando para fora da televisão uma variedade de promos, né? Que promos é rivalidade, para quem não sabe. E os dois lutaram em anéis da WWE em 2006. Eles também foram rivais como artistas em TNA, né? Que, para quem não sabe, acho que é uma empresa de wrestling mais conhecida aí. Quem conhece a WWE, eu acho que provavelmente conhece TNA também. Tipo, o Jeff tá lá, o Matt Hart tá lá, EC3 tá lá, enfim, a maior galera tá lá. Mas enfim, quanto mais provavelmente não será envio dos cartões de Natal para o outro tão cedo. Acredita-se que Ric Flair e Foley já foram inimigos, né? Então, né galera, a próxima feud vai ser Booker T versus Batista. Booker T e Batista rivalizam no longo de mais um de título em 2006, né? Por causa que os dois acho que eram ex-campeões ou era campeão naquela época. Em 2006, os dois estavam numa sessão de fotos para um negócio lá do SummerSlam de 2006, quando algo aconteceu para causar 5 vezes o campeão da WCW para desafiar um ex-membro do Evolution para uma briga.
Batista teria sido dominado nos anos de lutas breves, antes que ele ia passar a desenvolver artes marciais mistas de um ator de Hollywood. Tanto que o Batista teve uma boa surra. King Booker, né, que é o Booker T, tem muito a raia média dele, né, raiva, sei lá. Algo que o animal, ele foi subestimado, né, por sua concorrência. Desculpa, galera, mas tinha dado um erro aqui. Eu não consegui arrumar, mas consegui gravar um pouquinho disso. Agora vamos para a próxima prova. A próxima feld vai ser Goldberg versus Y2J, né, que é o Chris Jericho. Um dos melhores rios que eu já vi lutar aí, né. Particularmente, acho que o melhor rio da história, na minha opinião. Não, o segundo melhor. Pra mim o melhor é o Ed e o segundo melhor em mix skill, né, que é habilidade no microfone. Pra mim só perde pro CM Punk, né, que tinha uma mix skill incrível, foda pra caralho, mas enfim, vamos começar aqui. O que realmente aconteceu com esses dois ao longo dos anos continua a ser pelo menos um pouco de um mistério. A história popular é de que Goldberg acreditava que ele era um grande demais, de uma estrela a rivalizar com Chris Jericho, né? Quando os dois estavam em WCW, Goldberg e Chris Jericho foram novamente trabalhar para a mesma empresa, desta vez na WWE, né? Em 2003, quando Jericho, ainda segurando rancor por causa do que aconteceu nos bastidores da WCW, levou para Goldberg uma luta. Goldberg lembra em seus desacordos acontecendo um pouco diferente. Uma coisa que não pode ser debatida é que Goldberg foi vencedor da contenda WWE no ringue de 2003, né? Eles fizeram uma luta, né? Só que aí o Goldberg venceu, né? A próxima feld é entre Matt Hardy e Ed Barralita, né? É um dos bem conhecidos feuds da WWE da vida real, né? Em fora dos rings, entre os fãs que estavam seguindo o produto em 2005. Lita, namorada de Ed, né? A namorada de Ed tinha um relacionamento com ele, né? A Ava. Enquanto Hardy estava se recuperando de uma lesão, o Matt Hardy e a WWE ia separar um dos outros, né? Acho que ia separar o Jeff Hardy e o Matt Hardy. Eu não tinha certeza muito. Uma vez aprendeu no caso, ele foi traído, né? Que tipo, eu acho que mais ou menos foi tipo assim. A Lita gostava do Matt Hardy, mas aí teve um dia que a Lita começou a gostar do Ed. Eu não sei direito, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Mas enfim, aí durante o casamento o Ed ficou puto. Não sei se foi o Ed, o Matt não aceitava que a Lita estava gostando do Ed e brigou com ela, sei lá. Acho que esse foi o motivo da fé. Eu não entendi direito muito bem, por causa que eu não acompanhei a rivalidade dos dois, então não posso falar muito, né? Mas enfim, vamos para a próxima rivalidade. Bem, galera, a próxima rivalidade vai ser Ric Flair contra Bret Hart, né? Já falando Bret Hart. Enfim, os dois são maiores trabalhadores em ringue da história do wrestling, né? Norte-americano. Inclusive, né, galera, ele quis dizer que, tipo, o Hart e o Ric Flair são ótimos em ringue, né? Eles têm variedade de moves ótimos. Enfim, eles estão ambos superstars técnicos pra caramba. Mas vamos lá. E ainda eles não poderiam ficar um dos outros quando eram trabalhadores ativos. Flair se referiu a Hart como pensante na história da luta livre e uma lenda em sua própria mente, né? Hart, por sua vez, afirmou durante várias aparições pessoais que ele acreditava que Flair era para ser um wrestler superestimado. The Hitman, que é o apelido do Bret Hart, é mestre do sharpshooter e espera terminar até com os Notori Boys, sabotar as partidas envolvendo dois membros do Hall of Fame. Às vezes há realmente apenas muito espaço para o Mego em um anel, né? A próxima feld não vai ocorrer entre superstars, e sim entre empresas diferentes, né? Vai entre ECW versus
TNN, eu acho que é isso, TNN, agora Spike TV, era suposto ser uma tábua de salvação para ECW em 99. Isso viria a não ser o caso, né? Como os dois não poderiam vir juntos em quais os segmentos e devem ao ar transmissões semanais. Paul Heyman, farto devido à sensação algemado pela empresa de televisão, usou essas batalhas como combustível para calcanhar no ar instável, né, conhecida por a rede. O personagem Sirius desempenhou o papel de porta-voz oficial da TNN, aquele que iria criticar o conteúdo, que se sentiu mais... Ele se sentiu demasiado violento ou muito grosseiro, ofensivo para a rede nacional. Nem essa história, nem qualquer outra coisa que o Paul Heyman, né, que hoje é manager no Brock, tentou poderia manter a WCW, até ir em falência em 2001. A próxima rivalidade... A próxima rivalidade foi entre... Hulk Hogan versus Randy Savage, né? Que eles até faziam uma dupla que eram os Mega Powers, eu acho que é isso. Estes dois trabalhavam juntos como parceiros e como adversário em longo de suas décadas na WWF, né? E WCW. As duas personalidades maiores que a vida não se dariam bem dessa vez. Era inevitável. Parte de contenda tinha a ver com Savage, né, que é o Randy Savage, sendo notoriamente protetores de Avalete e Senhora Elizabeth, né, que o Randy Savage acho que era esposo da Senhora Elizabeth, e em seu relacionamento rochoso foi para o sul, seguindo o desaparecimento da WCW. Savage desafiou Hogan para uma luta legítima em uma canção de rap, se tornou um clássico cult. Sério, procuraram. Apenas o Hogan, ao certo, sabe o que aconteceu em tudo. Quando o Savage faleceu tragicamente, depois que ele sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia seu veículo em maio de 2011, né? A próxima feud e última é entre Shawn Michaels, né, e Bret Hart, né? O Mountain Draw Screen Job, que eu vou explicar mais detalhado em um vídeo, né? Era real em que Bret Hart não tinha ideia que estava prestes a ser emboscado no Survival Series de 1987, né? Que quando 97, desculpa, quando ocorreu o Mountain Draw Screen Job. Eu vou explicar isso melhor no vídeo. Enquanto o Hart não se dava bem com Heartbreak Kid, que é o Shawn Michaels, né? O Hitman Bret Hart estava confiante de que ele estava vindo acima de uma estratégia de saída sólida que beneficiou em todas as partes antes dele partir para a WCW. Como se sabe, não era o caso. Em uma noite mudou a história do Pro Wrestling. Não ter sido um Sr. McMahon, um personagem sem incidente fatal. Não, afinal, puta, nossa. O que significa que Stone Cold Steve Austin pode não ter chegado tão quente como ele fez na WWF. Diga o que quiser sobre a decisão de McMahon, mas sem dúvida fez o que era melhor para os negócios naquela noite, galera. Então, para que vocês tenham dúvida de Mountain Draw Screen Job, eu vou explicar isso mais detalhado no vídeo, que vai ser mais fácil. Enfim, galera, desculpe esses meias travados, eu ficar falando as palavras erradas, mas é porque foi o meu primeiro vídeo. Aí eu fico meio confuso, meio travado, mas depois a gente vai se acostumando. E se você já gostou da ideia do canal, por favor, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal, né? Enfim, eu vou deixando o link aí de acho que 3 páginas do Facebook que vocês podem estar visitando, né? Que eu participo de todas elas. Mas enfim, valeu pela audiência. É isso, valeu.